E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Meu nome é Paulo Moreira e nesse vídeo aqui nós vamos estudar eletrização de corpos. Mas antes de qualquer coisa eu faço a pergunta: vocês sabem o que é a quantização da carga elementar? Bom, provavelmente vocês não sabem, então vamos entender um pouco o que significa isso. Você sabe que todos os corpos eles são constituídos por átomos e os átomos são divididos em partículas, que são os prótons e os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons eles estão no núcleo do átomo e os elétrons eles estão girando em torno ali do átomo, que é chamado de eletrosfera. Bom, os prótons eles possuem carga elétrica positiva e o nêutron ele não tem carga elétrica, mas ele contribui para o átomo representando a massa atômica. Então, se a gente for medir, por exemplo, a massa todinha de um átomo, ela é representada aqui em sua grande maioria simplesmente pela massa do nêutron. Mas e o elétron? O elétron que está girando em torno do átomo pela eletrosfera, ele possui carga elétrica negativa. Cada um deles possui uma certa determinada quantidade de carga. Então, para cada próton e para cada elétron, nós temos aqui uma coisa que é chamada de carga elementar. Quanto que vale essa carga elementar? A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, esse número ele não vai mudar, só vai ser alterado caso a gente for falar de próton ou for falar de elétron. O próton vai ficar com um sinal positivo, então a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E o elétron é menos, ou seja, a carga negativa de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Como eu falei para vocês, o nêutron ele não possui carga elementar, ele apresenta apenas a massa do átomo. Tá? Mas vamos lá. Para a gente poder eletrizar um corpo, nós temos que saber se o corpo ele é um condutor ou se ele é um isolante. Um corpo condutor, há a capacidade dele conduzir carga elétrica. Então, falando assim de uma maneira mais técnica, é quando há uma grande quantidade de portadores de cargas nesse corpo. Então, se o corpo possui uma grande quantidade de portadores de carga, significa que ele pode conduzir e ele vai conduzir a energia elétrica. Então, ele conduz as cargas elétricas. Agora, em um isolante, que é o contrário, quando há muito pouca quantidade de portadores de cargas ou quando não há portadores de cargas, significa que o corpo ele não deixa passar a carga elétrica, ou seja, ele é um corpo chamado corpo isolante. Então, ele não permite a passagem da carga elétrica. Só que é claro que na natureza existem certas condições e determinadas quantidades de carga elétrica que podem passar até mesmo por um corpo que é isolante. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente ainda, tá? Bom, já que eu sei distinguir que um isolante ele não conduz a carga, então eu preciso saber, além disso, se o corpo ele é eletricamente neutro ou se ele é carregado eletricamente. Para que o corpo ele seja eletricamente neutro, ele terá que ter a quantidade exatamente igual de cargas positivas e cargas negativas, ou seja, quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, se o corpo ele estiver totalmente equilibrado com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, significa que ele é eletricamente neutro, tá? Mas isso não deixa de dizer se o corpo é um condutor ou um isolante, tá? Agora, é o corpo carregado eletricamente. O corpo carregado eletricamente, ele pode ser que ele tenha elétrons sobrando ou elétrons em falta. Se for elétrons sobrando, tome bastante cuidado com isso. O elétron ele tem carga negativa, então se são elétrons sobrando, significa que ele tem carga negativa. Então ele possui carga elétrica negativa. E já se ele tem elétrons em falta, significa que eletricamente ele tem carga elétrica positiva. Já que está faltando elétrons, então a carga dele é positiva. Por que isso? Porque se ele tem elétrons em falta, significa que ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja, então ele tem mais carga positiva do que carga negativa. E aí, o que é a quantização de carga elétrica? A quantização de carga elétrica ela é dada por uma fórmula simples. Q, que é a quantidade de carga, é igual a N vezes Z. Quem que é esse E? E é a carga elementar. A carga elementar eu já acabei de falar para vocês. Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E o N? O N tem que ser um número inteiro. Por exemplo, eu não posso ter meio próton ou meio elétron ou um elétron e meio.
eu tenho que ter um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, sempre em números inteiros. Então o N ele vai representar a quantidade de elétrons que eu tenho no corpo, ou em sobra ou em excesso. Então esse N é responsável pela quantização de carga. Então eu tenho que ter sempre múltiplos de números inteiros. Então digamos que eu tenho aí um corpo que tem a carga, por exemplo, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então representa que ele tem um elétron. Se ele tiver, por exemplo, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, significa que ele tem 2 elétrons. Então assim por diante. Então os números eles terão que ser sempre inteiros, tá? Se essa explicação que foi introdutória foi fácil para você compreender, não deixe de deixar seus comentários e tirar suas dúvidas, só deixar na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.